Graça e paz em nome de Jesus. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. No final do capítulo 5, vimos a declaração que o apóstolo fez de que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e por um homem saiu o pecado do mundo, Jesus Cristo. A lei não libertou o homem da escravidão do pecado, pois a sua função não era esta, mas apontar o pecado no homem. Assim sobreveio a lei para que colocasse em evidência a ofensa. Mas onde abundou o pecado, isto é, na lei, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinasse pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5, versos 20 e 21. Paulo disse que, não tendo conhecimento do pecado, o homem não se sente culpado por ele, nem condenado. Mas quando conhece a graça de Deus e o que Jesus teve de sofrer na carne para levar sobre si os erros dele, então o homem adquire noção exata do que significa pecado, suas implicações e suas consequências. Todo aquele que crê em Cristo para a salvação sonha com uma transformação radical do seu ser. Sonha com o esquecimento do passado sombrio de coisas ruins e más que praticou, dos relacionamentos estragados que teve, dos enganos, das mentiras, das falsidades, das desonestidades, das injustiças a que foi vítima, do quanto tempo perdeu, das oportunidades desperdiçadas, da vida que passou como um estalar de dedos. Mas sonha também com a vida de paz, de alegria, de harmonia, de prosperidade, de bons relacionamentos, de novidades acontecendo. Mas aí, com o passar dos dias e com as lutas que enfrenta, ele vê que alguma coisa nesse sentido não está funcionando. Então pensa, será que fui enganado? A vida cristã não é tudo isto que foi ensinado? Por que ainda tenho de conviver com o pecado e com as provações? Hoje vamos estudar sobre a vida nova do cristão. E para compreender esta vida nova, precisamos recordar como era a vida antes do encontro com Deus. Nosso texto é Romanos capítulo 6. O contexto do ensino tinha a ver com a circulação de uma mentira na igreja de Roma. Algumas pessoas mal intencionadas andavam espalhando que Paulo ensinava que quanto mais os cristãos pecassem, mais experimentariam a graça de Deus. Em outras palavras, era como se Paulo estivesse ensinando, já que estamos salvos e nenhuma condenação há sobre nós, então podemos pecar sem nenhuma preocupação. Cristo haverá de justificar-nos perante Deus de todo e qualquer pecado. Mas esta era uma distorção do ensino do apóstolo. Então a pergunta que introduz o assunto é: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Verso 1. Ou seja, quanto mais pecado, mais graça? Vamos aprender neste estudo que a vida nova implica, em vitória sobre o pecado. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A essa pergunta, Paulo responde com um categórico não. De modo nenhum. Então vem a explicação. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Verso 2. Não faz sentido o idólatra que foi salvo permanecer na idolatria. Não faz sentido o mentiroso que foi salvo permanecer vivendo na mentira. Não faz sentido o pervertido sexual que foi salvo continuar vivendo na promiscuidade.
e assim por diante. A vida do pecado, ou a vida de pecado, ficou para trás. Na cruz, Jesus encravou todos os nossos pecados. Morremos para eles. Agora vivemos uma nova vida, com novos pensamentos, novas palavras, novos hábitos, novos relacionamentos. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com eles na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versos 3 e 4. O que significam estes dois versículos? A palavra batismo entra em cena. O batismo é um ato formal, um símbolo que representa a vida nova daquele que se converteu. Nós não cremos em batismo regenerador, mas em sinal de regeneração. Ninguém é batizado para ser salvo, mas porque foi salvo. Paulo diz que fomos batizados na morte de Cristo. Ou seja, quando Cristo morreu da cruz, nós morremos com ele. Nosso velho homem morreu com Cristo. Nossos hábitos, costumes, nossas vidas, tudo, enfim, ficou na cruz com Cristo. Para que quando Cristo ressuscitasse, e ressuscitou mesmo ao terceiro dia, fôssemos regenerados. Nascêssemos para uma nova vida, para uma vida de fé, de confiança nele, de dependência dele, de obediência a ele. Uma vida onde habita o Espírito Santo do Deus vivo. Uma vida para a glória de Deus. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Versos 5 a 7. É preciso entender bem aqui a força de uma palavrinha, a palavrinha destruídos. Destruído significa assolado, arruinado, desmoronado, esmigalhado, feito em minúsculos pedaços, esvaziado de função. Foi isto que Jesus fez na cruz. Foi isto que aconteceu com os nossos pecados antigos. Foram destruídos, feitos em pedaços. Não existem mais. E se não existem, já estamos libertados dele. Fomos libertados, fomos justificados, fomos perdoados de todos os pecados. Jesus fez isto para nós. O próprio Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Alguém diria então, mas pastor, este pecado sempre existiu na minha vida. Não consigo me livrar dele. Bem disseste, não consegue se livrar dele. E não consegue mesmo. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para te libertar desse pecado. Se você crê em Cristo, está livre, meu irmão. Deve viver uma vida de vitória sobre o pecado. Quem está te enganando? Quem está te dizendo que ainda está preso? Você mesmo? Os outros? O diabo? Este vai continuar acusando sempre você diante de Deus. Mas em quem você vai confiar? No diabo? Não é melhor confiar em Cristo? Naquele que te deu a vida por você? Nesta primeira parte do estudo do capítulo 6, vimos o desafio que temos de vencer o pecado na carne. Não podemos permanecer no pecado, nós, os que para ele já morremos. O pecado tem de ser estranho à nossa vida. Na segunda parte do estudo, veremos que a ordem divina agora é a santificação do corpo e da mente para o Senhor. E isto só se conseguirá com o entendimento do que Cristo fez por nós na cruz.
E ele fez para que nós pudéssemos reinar sobre o pecado. Fique conosco no próximo estudo. Que Deus te abençoe.